Olá, cursistas, tudo bem? É um grande prazer estar aqui novamente com vocês. Antes de iniciarmos nossa aula, gostaria de reforçar que estejam com papel e caneta para anotarem eventuais dúvidas que vierem a ter, que serão postadas no nosso Fórum Tira Dúvidas dessa terceira semana, ok? No mais, vale o lembrete para estarem sempre acessando a nossa sala virtual, os e-mails, participando dos fóruns e estudando os materiais sugeridos, como tem sido nas últimas semanas. De antemão, lembro a vocês que desde o nosso primeiro encontro já está disponibilizada na sala virtual a nossa atividade avaliativa, que irá compor parte da nota correspondente à disciplina, juntamente com a avaliação e os fóruns. Nossa atividade constitui um esboço do projeto de pesquisa, que auxiliará no desenvolvimento do trabalho de conclusão ao final do curso. Fiquem atentos ao prazo de término, não deixem para a última hora. Vamos começar? Nas aulas anteriores, fizemos uma breve introdução à disciplina, explicando o conceito de metodologia científica, as características indispensáveis a um pesquisador, apresentando como é feito seu plano de estudos com base em um método, na documentação e na análise e interpretação de textos. Estudamos também os tipos de conhecimentos existentes e os métodos científicos em suas espécies de abordagem e de procedimento. Assim, recapitulando a última aula, existem 4 tipos de conhecimento: o científico, o popular ou senso comum ou empírico, o religioso ou teológico e o filosófico. Aprendemos que o método científico é um instrumento do pesquisador que prescinde de replicabilidade, precisão, falseabilidade e parcimônia. Ele pode ser dividido em métodos gerais ou métodos de abordagem e métodos específicos ou de procedimento. Importante ressaltar que uma pesquisa sempre terá a existência de pelo menos um método de cada. Na aula de hoje, trabalharemos o que é a pesquisa científica, suas etapas e classificações existentes. Bom, fica a pergunta: o que é pesquisa científica? Em poucas palavras, pode ser traduzida como a aplicação prática dos métodos científicos que já foram estudados para o desenvolvimento de um estudo sobre determinado tema. Biroche explica que é o resultado de um inquérito ou exame minucioso que tem o objetivo de resolver um problema recorrendo a procedimentos científicos. Na melhor explicação do que podemos entender o que é a pesquisa científica, está descrita por Prodanov. Ele explica como sendo a realização de um estudo planejado, sendo o método de abordagem do problema o que caracteriza o aspecto científico da investigação. Sua finalidade é descobrir respostas para questões mediante a aplicação de um método científico. A pesquisa sempre parte de um problema, de uma interrogação, uma situação para a qual o repertório de conhecimento disponível não gera resultado adequado, uma resposta adequada. Para solucionar este problema, são levantadas hipóteses que podem ser confirmadas ou refutadas pela pesquisa. Portanto, toda pesquisa se baseia em uma teoria que serve como um ponto de partida para a investigação. Estudaremos mais à frente todas as etapas e fases das pesquisas que ele aborda em seu conceito. O mesmo autor expõe que um estudo científico deve ou deveria seguir algumas características. Para ele, essas características seriam: discutir as ideias e os fatos relevantes relacionados a um determinado assunto a partir de um marco teórico bem fundamentado. Ele diz também que o assunto deve ser tratado, que o assunto que você escolher deve ser tratado
deve ser reconhecível e claro, tanto para o autor quanto para os seus leitores. Deve ter alguma utilidade, seja para a ciência, seja para a comunidade. Deve também demonstrar, por parte do autor, o domínio do assunto escolhido e a capacidade de sistematização, recriação e crítica do material coletado. Deve também dizer algo que ainda não foi dito. Deve ser algo inédito. Deve também indicar com clareza os procedimentos utilizados, especialmente as hipóteses, que devem ser específicas e plausíveis, relacionadas com uma teoria e conter referências empíricas, com que trabalharemos na pesquisa. Para ele, outra característica é fornecer elementos que permitam verificar para aceitar ou contestar as conclusões a que chegou. Outra característica é documentar com rigor os dados fornecidos, de modo a permitir a clara identificação das fontes realizadas. Mais uma característica é a realizar a comunicação dos dados, organizada de modo lógico, seja ela de forma dedutiva ou indutiva. Principalmente, ele diz que deve-se redigir um estudo científico de modo gramaticalmente correto, estilisticamente agradável e fraseologicamente claro e terminologicamente preciso. Ufa, já iniciamos a aula a todo vapor, não é mesmo? Bom, devemos lembrar que em todo trabalho científico, bem como na nossa vida pessoal ou profissional, a ética estará sempre presente. Assim, na preparação da pesquisa, observe-se que o autor será o responsável por tudo que está ali escrito. Ou seja, deve sempre indicar a quem se baseou, citar a referência corretamente, não se apropriar das ideias de outro pesquisador, ter ciência que o seu trabalho pode impactar vidas, adequar às normas da ABNT para que seu trabalho seja original, dentre outros atos indispensáveis para que seu trabalho seja devidamente reconhecido como seu. Para isso, no desenvolvimento da pesquisa, deveremos nos atentar às etapas, planejamentos ou processos existentes. O processo de pesquisa é também conhecido como fase exploratória da pesquisa. Não se confunde com a pesquisa exploratória. Então, a fase exploratória da pesquisa é diferente da pesquisa exploratória que veremos mais à frente. Ela é tida como uma fase exploratória da pesquisa, por quê? Ela pressupõe que o pesquisador, nessa fase, irá começar a desenvolver a visão crítica, a autodisciplina, que já estudamos na nossa primeira aula, irá explorar todas as bibliografias e meios indispensáveis para a pesquisa. No nosso caderno didático, podemos observar 6 etapas do processo de pesquisa. A primeira etapa consiste na escolha do tópico de pesquisa. É nessa etapa que o pesquisador irá delimitar qual será o assunto que irá trabalhar. Qual é o tema que irá pesquisar? É o passo norteador de toda a pesquisa. É o passo mais importante de uma pesquisa. Já a segunda etapa consiste na delimitação do problema. Ou seja, aqui ele irá abordar o que dentro daquele tema ele quer trabalhar.
qual o problema vislumbrado dentro daquele tema que pode aguçar o interesse dos receptores do trabalho científico e também os interesses da sociedade como um todo. Então, aqui vai abordar a problemática do tema. Na terceira etapa, temos a definição do objeto e dos seus objetivos. Nessa etapa, o pesquisador irá definir qual o objeto da pesquisa. Por exemplo, eu irei falar sobre determinado assunto, porque determinado assunto tem um determinado ponto que eu vejo um problema a ser abordado, porque pode ser de interesse da população como um todo ou da população acadêmica. O destaque desse tema para tal finalidade, qual será a finalidade abordada ou apresentada ou discutida. Para isso, iremos analisar isso e aquilo. Esse é o objeto que vai trabalhar. É um exemplo. E os objetivos da pesquisa, ou seja, o que ele quer alcançar com o desenvolvimento do estudo. O pesquisador, na quarta etapa, começa a construir o marco teórico conceitual, ou seja, reunirá todos os conceitos e teorias que fundamentarão a pesquisa. Na quinta etapa, serão escolhidos os instrumentos de coleta de dados, que irão embasar o marco teórico de modo prático. Então, aqui, quais os instrumentos de coleta de dados que utilizaremos para embasar o marco teórico? É a parte prática da pesquisa. Por fim, a sexta etapa é a exploração do campo. Exploração do campo empírico. Aqui, o pesquisador irá sondar como o assunto é trabalhado ou encarado pelo senso comum, pela sociedade. É de extrema importância seguir essas etapas para que a pesquisa possua uma boa relevância no mundo que quer atingir com seu estudo. Dependendo da finalidade da pesquisa científica, é necessário que o pesquisador conheça quais os tipos existentes para orientá-lo nas decisões metodológicas necessárias para o desenvolvimento do estudo. Aqui, podemos ter uma noção dos tipos de pesquisa existentes, mas eles não são taxativos. Outros autores, aqui a gente colocou o Kleber Prodanov, que é uma das nossas referências, que cita esses tipos de pesquisa. Mas outros autores também elencam outros, além desses aqui que estão escritos. Observaremos que as pesquisas podem ser divididas quanto à sua natureza, quanto aos seus objetivos, quanto aos procedimentos e quanto à sua abordagem.
A pesquisa podem ser classificadas, como mostramos na tabela anterior, em básica, aplicada, exploratória, descritiva, explicativa, documental, bibliográfica, entre outras que iremos trabalhar. A pesquisa básica aborda verdades e interesses universais. Com ela, quer buscar desenvolver conhecimentos gerais que não possuem uma aplicação prática imediata. Ao contrário da pesquisa básica, a pesquisa aplicada direciona os conhecimentos para a aplicação prática específica. É algo mais local, mais específico. E aqui, mais geral. A pesquisa exploratória serve para que o pesquisador entenda melhor o problema da pesquisa. Aprimore a pesquisa também, identificando quais são as informações indispensáveis e faça um detalhamento e ajustes para entender o objeto e a finalidade da pesquisa. Então, ele tem que entender aqui, na pesquisa a pesquisa exploratória deve permitir que ele entenda o problema, o objeto e a finalidade da pesquisa. Já a pesquisa descritiva tem por princípio objetivo registrar as características dos indivíduos envolvidos, da população, dos eventos, dos fenômenos ou das situações que estejam envolvidas diretamente na pesquisa. Aqui, o pesquisador só registra o que é observado, sem interferir. Há aqui uma classificação, explicação e interpretação dos fatos. A pesquisa explicativa é mais complexa que a descritiva. Por quê? Porque, além dos passos descritivos da pesquisa, busca também identificar quais os fatores que explicam a razão do porquê as coisas observadas acontecem. A pesquisa explicativa é mais sujeita a erros. Por quê que ela é mais sujeita a erros? Ela é mais sujeita a erros porque nem sempre as pessoas conseguem ter uma precisão sobre os motivos que determinam a ocorrência de alguma coisa, de algum fenômeno, de algum evento, de alguma situação que você está pesquisando. Na pesquisa documental, os dados para a pesquisa são coletados através de documentos, sejam eles escritos ou não escritos. Que ainda não tiveram um estudo aprofundado. A pesquisa documental, que trabalha os documentos escritos ou não escritos, divide esses documentos escritos ou não escritos em fontes primárias e fontes secundárias.
As fontes primárias, como fontes primárias, podemos citar cartas, diários, filmes, gravações, fotografias, dentre outros. Como fontes secundárias, temos relatórios de pesquisas, tabelas estatísticas. Entende-se por pesquisa bibliográfica aquela que, diferentemente da documental, já possui outros pesquisadores e autores que falam sobre o tema ou sobre aquele assunto que você estudou. Para isso, na pesquisa bibliográfica, o pesquisador deve verificar a veracidade de suas fontes, do que elas falam. São exemplos de pesquisa bibliográfica os livros, monografias, internet, jornais. Então, na pesquisa bibliográfica, já existem autores que falam sobre o assunto. Aqui o pesquisador terá só que verificar se o que esses outros autores falaram é verdadeiro ou não. É fácil observar que os tipos de pesquisa até aqui elencados são de conhecimento de todos nós e consistem nas fontes mais frequentes de pesquisa, não é mesmo? Então, vamos continuar. Os trabalhos teóricos de análise ou síntese levam o pesquisador a produzir conceitos e teorias sobre determinado assunto. Então, aqui, a produção de conceitos. Os trabalhos experimentais pegam o objeto de estudo e o colocam à prova. O pesquisador, então, coloca à prova o objeto de estudo. Nas observações ou descrições, volta-se para a análise de fenômenos naturais. É específica de algumas áreas de estudo. A pesquisa teórica vai ser redundante, mas trabalha com as teorias. A pesquisa metodológica, aqui, na pesquisa metodológica, o pesquisador vai apresentar os modos de se fazer a pesquisa. Os modos que ele irá utilizar, né? Qual a metodologia? Quais os métodos que ele vai utilizar para fazer a ciência que ele está trabalhando. Na pesquisa empírica, o pesquisador, já na pesquisa empírica, o pesquisador analisa a realidade social
sobre determinado tema. Existem também as pesquisas práticas, ou também chamadas pesquisa-ação. Aqui serão utilizadas esse tipo de pesquisa prática ou de ação quando há um interesse coletivo envolvido, que exigirá dos pesquisadores a busca de um resultado esperado para a resolução do problema abordado. Continuando os tipos de pesquisa, temos a pesquisa experimental, também chamada de experimento. Que pretende demonstrar como e por que algo é produzido. Como e por que algo é produzido. Parte da ideia de que um objeto pode ser transformado quando aplicado a outros fatores. A pesquisa de campo, como preleciona Prodanov, é aquela utilizada com o objetivo de conseguir informações ou conhecimentos acerca de um problema, para o qual procuraremos uma resposta, uma solução. Então, a pesquisa de campo vai trabalhar a busca por uma solução, por uma resposta para o problema, ou uma solução para o problema. Na pesquisa de campo, também serão observadas algumas hipóteses que iremos comprovar ou ainda descobrirão novos fenômenos ou relações com aquele assunto, ou entre eles, né? A busca por uma resposta para o problema, ou hipóteses que podem sugerir uma resposta, ou então algo que pode realmente comprovar aquilo. Já o estudo de caso pode ser entendido como estudo de uma unidade específica analisando todos os seus aspectos, para, enfim, aplicar ao assunto da pesquisa. Então, o estudo de caso, eu vou trabalhar uma unidade específica, vou trabalhar um assunto específico, um grupo específico, um tema específico. E aí, trabalharemos todos os aspectos para, enfim, aplicar ao assunto da pesquisa. No estudo de caso, esses aspectos podem ser intrínsecos, instrumentais ou coletivos e múltiplos. A pesquisa participante é representada pela aproximação e interação entre pesquisador e pesquisados. Guarda muita relação com a pesquisação. Então, na pesquisa participante, eu tenho uma relação maior entre pesquisador e pesquisado. A pesquisa ex post facto analisa acontecimentos que aconteceram após a ocorrência dos fatos, que serão objetos de estudo. As pesquisas quantitativas e qualitativas
se diferem na medida em que a primeira não se atém à quantificação dos fenômenos observados. Aqui, a relação entre o significado, a relação e o significado entre o mundo real e o sujeito é mais importante para a pesquisa do que os números. Então, aqui eu tenho que, na pesquisa quantitativa, importa mais a significação do que números. Já a pesquisa quantitativa trabalha os números propriamente ditos. Para eles, o estudo tem que ser quantificado, Já a segunda trabalha com o processo, a qualitativa, que eu falei que trabalha com os números propriamente ditos, trabalha com o processo de mensuração, envolvendo os dados numéricos coletados com os testes estatísticos. A pesquisa se resume em números, que aqui tudo pode ser quantificável. Existe também a pesquisa quanti-quali, que utiliza-se das duas formas, tanto a pesquisa quantitativa quanto a pesquisa qualitativa. Por fim, o survey, ou levantamento, é uma modalidade é um tipo de pesquisa também utilizado, e aqui se baseia na utilização de formulários, questionários e entrevistas feitos diretamente às pessoas para coletar informações que ajudarão o pesquisador a analisar quais as preferências e comportamentos sobre o assunto abordado. Então, no survey ou levantamento, serão utilizados questionários, formulários e entrevistas. Bom, até aqui alguma dúvida? Caso tenham, não esqueçam de anotar e postar no nosso fórum Tira Dúvidas dessa semana, ok? Penso que conseguimos traduzir em poucas palavras quais os tipos de pesquisas que são trabalhados por diversos autores, relembrando o conceito de cada uma delas. Os exemplos de todas podem ser observados e verificados no nosso caderno didático, nas nossas outras referências bibliográficas sugeridas, bem como na internet. Caminhando para o fim da nossa aula de hoje, deixo aqui questionamentos em que suas respostas são imprescindíveis na construção da pesquisa a ser desenvolvida. Quando pensamos em o que pesquisar, trabalhamos a definição do problema, das hipóteses, das bases teóricas e conceituais, todas elas relacionadas ao tema escolhido. Por que pesquisar? É a explicação. É a justificativa.
do porquê foi escolhido determinado problema sobre o assunto desenvolvido. Para quem pesquisar, trabalhará quais são os objetivos, qual é a finalidade que queremos alcançar com o estudo. Como pesquisar? Trabalhará as metodologias. Quais são os métodos que serão utilizados para o desenvolvimento da pesquisa? Quando pesquisar, é como se fosse um cronograma que o pesquisador faz de cada etapa. Ele elenca cada etapa nesse cronograma que será desenvolvida e quando ele faz uma programação de quando ele vai começar a desenvolver o trabalho, de quando ele vai fazer aquelas etapas que nós trabalhamos, quando ele vai redigir. Então, é um cronograma da pesquisa. Com que recursos? Aqui, o pesquisador colocará qual será o orçamento que ele irá utilizar, que ele irá precisar para desenvolver a pesquisa. Aqui são os recursos financeiros que algumas pesquisas prescindem disso para que sejam realizadas. Então, aqui ele coloca qual é o orçamento, o que ele pretende e o que será necessário para ele realizar a pesquisa, de modo financeiramente. Pesquisado por quem? Aqui, essa pergunta responderá quem são os autores ou coautores da pesquisa propriamente dita. As perguntas que acabamos de falar serão basilares para que qualquer pesquisador possa exemplificar, ao menos de modo superficial, o que pretende construir no seu processo de pesquisa. Qual será a sua linha de raciocínio, qual o meio utilizado, por quanto tempo durará a pesquisa, até um resultado último. E vocês? Já começaram a responder essas perguntas para o desenvolvimento do projeto de pesquisa que será elaborado em nossa atividade avaliativa da disciplina? Não percam tempo, ok? E com isso, encerramos os assuntos da nossa terceira videoaula. Espero que vocês tenham gostado e tenham relembrado e absorvido os assuntos de hoje. Foi bem teórico, mas será indispensável para a prática de vocês. Lembrem-se de continuar acessando a sala virtual, participando dos fóruns e postando as suas dúvidas. E não se esqueçam dos estudos da apostila e materiais complementares. Por hoje é só. Bons estudos e até a próxima!